Seção 2ª. Dos servidores públicos. Artigo 11. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 2º. Aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 7º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 30 da Constituição Federal. Artigo 12. O servidor público titular de cargo efetivo, admitido na administração municipal a partir de 31 de dezembro de 2003, será aposentado conforme as regras abaixo. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos, calculados na forma do parágrafo 5º. Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma do parágrafo 5º. Inciso 3º. Voluntariamente, desde que, cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo, em que se dará aposentadoria, observadas as seguintes condições. Alínea A. Aos 60 anos de idade, e 35 anos de contribuição, se homem, com proventos integrais, calculados na forma do parágrafo 5º. Alínea B. Aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, com proventos integrais, calculados na forma do parágrafo 5º. Alínea C. Aos 55 anos de idade e 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 50 anos de idade e 25 de contribuição, se professora, com proventos integrais, calculados na forma do parágrafo 5º. Alínea D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição calculados na forma do parágrafo 5º. Parágrafo 1º. A lei municipal poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3º, A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, assim definidas na legislação federal. Parágrafo 2º. A lei municipal disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Parágrafo 4º. Aplica-se ao servidor público o disposto no parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, devidamente atualizadas na forma prevista no parágrafo seguinte, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondente a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. Parágrafo 6º. Os proventos de aposentadoria e as pensões serão reajustados, para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, da mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, de acordo com o índice estabelecido em lei complementar. Parágrafo 7º.
os benefícios da pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor na data anterior à do óbito, ou ao valor da totalidade da remuneração de contribuição percebida no cargo efetivo na data anterior à do óbito, caso em atividade, em ambos os casos até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite. Parágrafo 8º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não excederão a remuneração ou o subsídio do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão, e nem serão inferiores ao valor do salário mínimo. Parágrafo 9º. As regras de concessões de aposentadoria e demais benefícios previdenciários dos servidores públicos constam da lei que ordena o regime próprio de previdência social do município de Itajaí. Artigo 13. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, devendo essa avaliação ser verificada, pelo menos, de 6 em 6 meses, durante o prazo mencionado no caput deste artigo. Artigo 14. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal.